Olá! Bem-vindas e bem-vindos a esse conjunto de videoaulas desenvolvidas especificamente para o curso de Licenciatura em Química do IFSC São José, no qual tenho a intenção de falar sobre bioquímica, não apenas para falar de conceitos, mas para mostrar como a química e as reações químicas se comportam dentro de sistemas biológicos. O primeiro tema dentro da disciplina que a gente vai tratar, acho que não podia ser diferente, é a água. Esse composto que cobre 70% da superfície do nosso planeta e que tem várias funções extremamente importantes nos sistemas biológicos. Uma delas é o fato de a água atuar, como vocês já devem saber, como um solvente universal. Dizer que é solvente universal não significa dizer que dissolve todas as coisas, mas dissolve uma diversidade enorme de compostos que são fundamentais para o funcionamento das células. Na verdade, todas as reações químicas que acontecem nos organismos vivos, tanto dentro como fora da célula, acontecem em ambiente aquoso, ou seja, depende da água como veículo para acontecer. Mas não é só isso. A água também atua como reagente em um tipo de reação muito especial chamado hidrólise. Marca bem esse nome porque a gente vai falar muito de hidrólise ao longo do semestre. Hidrólise é a quebra de uma ligação covalente com a participação de uma molécula de água. A hidrólise acontece porque a molécula de água se dissocia espontaneamente em H+, e OH-. A hidroxila vai atacar um dos lados da ligação covalente que a gente estiver falando, e o hidrogênio vai se combinar com o outro lado dessa ligação, promovendo a quebra. Essa reação não parece muito favorável para quem já estudou um pouco de química, mas ela acontece o tempo inteiro em todos os lugares das células graças a catalisadores biológicos, as enzimas. A gente vai falar muito sobre enzimas ao longo do semestre também. A variação de energia livre, ΔG, em uma reação de hidrólise é muito pequena. Por esse motivo, é uma reação perfeitamente reversível. A reação inversa da hidrólise se chama condensação. Sempre que eu falar de hidrólise, vocês vão imaginar também que há condensação e vice-versa. Uma outra característica extremamente importante da água é que ela tem duas propriedades físicas diferentes, mais fáceis de confundir, que são alto calor latente de vaporização e alto calor específico. Essas duas propriedades da água permitem que a água seja importantíssima nos processos que dependem de regulação térmica, tanto em escala global quanto dentro de um sistema biológico. Primeiro, vou falar do calor específico. A água, como eu já disse, tem alto calor específico. Isso significa que é necessário transferir muito calor para obter uma pequena variação de temperatura da água. É fácil entender se a gente comparar com óleo de cozinha, por exemplo. Se a gente pega uma panela com uma quantidade qualquer de óleo e em outra panela a mesma massa de água, eu estou falando de massa porque o volume do óleo vai ser maior, porque o óleo é menos denso, e colocarmos simultaneamente em fontes iguais de calor, a gente vai verificar que a temperatura do óleo vai subir mais rápido do que a temperatura da água. Isso é consequência do calor específico. Como a água tem maior calor específico que o óleo, a quantidade de calor que a água precisa para esquentar é maior que a quantidade de calor que o óleo precisa. Assim, a água atua como um estabilizador térmico tanto no planeta quanto dentro de um sistema biológico. A gente já ouve falar disso desde as aulas de geografia do ensino fundamental, em que a gente observa em determinadas áreas, perto do litoral, o efeito da maritimidade, em que a variação térmica é bem menor do que em áreas distantes do litoral, onde se verifica o efeito da continentalidade, com variações térmicas bem mais amplas. Em dunas, um dia ensolarado, a areia pode facilmente passar a temperatura de 50 graus durante o dia e ficar muito fria durante a noite, enquanto a água da praia, a poucos metros de distância, mantém uma temperatura constante. Por isso dá a impressão que a água é gelada durante o dia em comparação com a areia, que é quente, e de noite inverte. A água é quentinha em comparação com a areia gelada. Na verdade, a temperatura da água praticamente não variou. A temperatura da areia é que varia muito mais. Do mesmo jeito, animais maiores, que têm um volume maior de água, têm mais facilidade de manter a temperatura do que animais de pequeno volume. Bem por isso, mamíferos de pequeno porte têm uma taxa metabólica mais elevada do que mamíferos de grande porte, porque precisam gastar mais energia para manter a temperatura do corpo elevada. A outra propriedade física da água relacionada com a temperatura, que não deve ser confundida com calor específico, é o calor latente de vaporização.
Calor latente de vaporização é a quantidade de calor que é necessária para que uma determinada massa de uma substância mude de estado físico. Funciona assim. Imagine um sistema hermético. Dentro desse sistema existe água no estado líquido e no estado vapor, e ele está em equilíbrio. Se for adicionado calor, uma determinada quantidade de água passa do estado líquido para o estado vapor, e se for retirado o calor, o processo inverso se verifica. Uma quantidade de água passa do estado vapor para o estado líquido. Essa quantidade de calor que é necessária para vaporizar uma determinada quantidade desse fluido é o calor latente de vaporização. Um fenômeno bem fácil de observar decorre disso. Quando a gente molha a mão com álcool, a gente verifica que o álcool vaporiza e a gente fica com uma sensação de gelado na pele onde o álcool estava. Isso porque o calor que foi transferido da pele para o álcool foi levado embora quando o álcool evaporou. A gente diz que o álcool rouba calor da pele para vaporizar. A água tem um calor latente bem mais elevado do que o álcool. Significa que a água precisa de muito mais calor para vaporizar. A gente não sente gelado na pele porque a transferência é mais lenta, mas ao longo de alguns poucos minutos a eficiência é bem maior com água porque a quantidade de calor transferida é bem maior também. É assim que funciona a nossa transpiração. Quando o nosso corpo aquece demais, seja por atividade física intensa ou por aumento da temperatura do ambiente, glândulas sudoríparas produzem suor sobre a nossa pele. A água evapora e a pele esfria, ajudando a manter constante a nossa temperatura. Também não dá para esquecer que a água é o principal veículo de transporte dentro dos sistemas biológicos. As plantas transpiram através das folhas, permitindo que absorvam a água que está presente no solo. Isso gera um fluxo unidirecional da raiz em direção às folhas que permite que nutrientes presentes na terra, fundamentais à vida da planta, sejam transportados até as folhas. Na folha acontece a fotossíntese e o citoplasma de todas as células da planta é ligado, permitindo que a matéria orgânica gerada ali seja distribuída por toda a planta, de célula a célula, graças à água. Não é à toa que todos os seres vivos são formados principalmente por água. Animais como nós temos 60% da nossa constituição sendo água. Alguns animais passam de 90% água. Estruturalmente falando, quem já estudou um pouquinho de química sabe que a água é formada por 3 átomos, um oxigênio e 2 hidrogênios, que ficam covalentemente ligados formando um ângulo de 104,5 graus. A diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio faz com que o lado do oxigênio fique com carga parcial negativa e o lado dos hidrogênios fique com carga parcial positiva. Essa distribuição desigual de elétrons ao redor da molécula faz com que a água seja um composto polar e permite ainda que uma molécula de água atraia outras moléculas de água, fazendo ligações temporárias que nós chamamos de ligações de hidrogênio. Como essas ligações são simétricas, a água forma uma malha de moléculas que tem uma coesão muito forte, fazendo com que a água seja um fluido inelástico e incompressível, e tenha muita resistência ao cisalhamento. Todas essas características fazem com que a água seja um veículo de transporte de solutos ideal, como a gente já tinha comentado antes. A polaridade da água também é fundamental para que aconteça a solubilização de compostos. Os polos positivos das moléculas de água atraem íons negativos, e os polos negativos dessas moléculas atraem íons positivos. Isso favorece, por exemplo, a desagregação de ligações iônicas formadas por sais. Além disso, a água também é capaz de solubilizar compostos maiores. Isso porque a água associa-se a eles, formando uma película molecular de água junto à superfície desses compostos, conhecida como água de solvatação. Nessa região, a água se comporta quase como se fosse sólida, de maneira totalmente diferente da água livre, mas permite a esses grandes compostos misturarem-se perfeitamente na água ou em outros fluidos polares. Com essa aula, espero ter mostrado novidades a respeito da água e como ela é importante para a manutenção da vida. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Grande abraço e fiquem bem!